Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Elas e o Direito e hoje nós vamos falar sobre FGTS. Meu nome é Gerliane Aquino, eu sou advogada previdenciarista. Eu sou Irla Loureiro, advogada empresarial. E nós hoje estamos com a presença da doutora Marta Lobo, ela que é advogada trabalhista. Tudo bem, doutora Marta? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente para falar do direito dos trabalhadores e hoje um tema, ó, delícia, FGTS. Um tema que daria para falar horas e horas e horas. Mas hoje a gente não vai fazer isso, tá, gente? Não vamos cansar tanto. Doutora Marta, já que a gente vai falar sobre FGTS, nada melhor do que a senhora começar explicando o que seria o FGTS. FGTS, todo mundo, o popular Figuetes, né? Mas assim, quem mexe com trabalhista sabe muito bem que a gente conhece muito por Figuetes. Mas assim, o Fundo de Garantia, o FGTS é a sigla para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Ele foi um seguro, um fundo criado para garantir ao trabalhador uma renda que ele tenha um valor a ser levantado quando ele é dispensado sem justa causa, quando ele é mandado embora. Então, assim, até 1988, ele já existia, o Fundo de Garantia, antes da Constituição Federal de 1988, só que ele não era obrigatório, ele era facultativo ao empregador fazer o recolhimento ou não. Algumas empresas já estabeleciam que iriam fazer e outras não. Depois da Constituição de 1988, ele se tornou obrigatório. Então, assim, ele é o famoso tempo de casa, que as pessoas falam, né? Eu vou receber meu tempo de casa. É o tempo de casa, porque ele é um depósito feito mensalmente. Desde a entrada, né? Todos os meses. Esse valor vai ficando lá na conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Ele pode, tanto o empregador, na verdade é o empregador que abre a conta vinculada, ele pode ter várias contas vinculadas. Normalmente, hoje, se utiliza as mesmas contas vinculadas que o trabalhador tem. E o empregador vai lá depositando. O empregador pega 8% do salário e de outras verbas também. Então, pode ser hora extra entra no cálculo, adicional de insalubridade entra no cálculo, todas as verbas que são salariais. Então, o empregador ele desconta do salário do empregado? Não desconta. É uma confusão bastante comum que acontece, né? A gente escuta muito assim, ele está descontando o meu FGTS e não está depositando. Não, gente, não é isso. As pessoas confundem o que é FGTS do que é INSS. O INSS, ele tem que descontar porque ele recolhe a parte dele, do empregador, e ele recolhe a parte que é do empregado, a obrigação do empregado recolher. Então, ele recolhe, retira do salário e faz o recolhimento lá geral. Isso o INSS. Isso o INSS. O FGTS não. O FGTS, ele não desconta do trabalhador. Então, é uma obrigação do empregador recolher 8% sobre a remuneração, não é somente sobre o salário. Então, se ele ganha hora extra, se ele ganha adicional de insalubridade, todas essas verbas contam para ser calculado esses 8%. Esses 8% é depositado lá na Caixa Econômica Federal e vai somando todos os meses. E ele vai sendo reajustado também. Então ele rende, esse dinheiro vai rendendo. Rende muito pouco, que é 3% ao ano. Se você for dividir 3% por 12 meses, ele rende muito pouco mensalmente. Mas ele rende, né? Então não dá para se dizer que não. E aí, ao final do contrato, quando o empregador manda embora sem justa causa, o empregador tem que pagar uma multa sobre os valores que estão lá depositados, de 40%, né? O valor dessa multa é de 40%, e aí o empregado pode... Mesmo se ele depositou certinho, mês a mês, ele tem que pagar esses 40%, essa multa. É a multa rescisória. Tá. Então, ele tem que fazer um fundo de garantia para o empregado ao longo do contrato, e quando ele manda embora, seria, assim, a grosso modo, seria uma indenização. Sim. Se você for pensar na natureza, né? Então, ele sabe que ao mandar um empregado embora sem justa causa, ele vai ter aquele custo de 40% sobre os valores que estão depositados na conta da Caixa Econômica Federal. Que é a multa do FGTS.
A famosa multa E FGTS. esse valor de FGTS, o trabalhador, ele só pode sacar se ele for mandado embora só ao final? Não. Existem algumas possibilidades. Primeiro é importante dizer que só tem direito ao fundo de garantia quem é trabalhador regular registrado em carteira, com vínculo CLT, que a gente chama, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, só o empregado que tem registro em carteira, a gente não está aqui falando de quem trabalha sem registro, mas deveria ter, né? Porque se for esse o caso, lógico que ele também tem direito numa ação trabalhista ao valor do fundo de garantia. Mas para ter, você tem que ter registro em carteira. Para ter o fundo de garantia, você tem que ter registro em carteira. Porém, existem algumas hipóteses em que o trabalhador pode sacar o fundo de garantia mesmo sem ser na rescisão contratual. Que são elas, as mais comuns, para financiamento de casa, de imóvel, para amortizar financiamento, então ele já pode ter contraído esse financiamento, já pode ter comprado a casa e ela estar financiada e ele pegar o valor do fundo de garantia para amortizar esse financiamento. Ele pode sacar também se ele tiver HIV positivo, se ele tiver câncer ou se ele tiver qualquer das doenças consideradas graves pela legislação. Aí pode entrar doença de Chagas, cardiopatias graves, se ele tem um problema do coração muito grave, se ele tem, por exemplo, que muitas pessoas não falam, mas Alzheimer, várias doenças que são elencadas como graves, ele pode ter acesso aos depósitos do fundo de garantia. Ele pode acessar os depósitos do fundo de garantia se ele sofrer não é uma tragédia, mas é por exemplo, alagamentos. Tem muito catástrofe, caso de catástrofe, né? Se você, por exemplo, tem a sua casa alagada, perdeu móveis, perdeu tudo ali, aquela situação, você pode ter acesso ao fundo de garantia. Mas vamos lembrar, doutora Marta, que nesses casos precisa haver uma autorização do governo. O governo precisa fazer um decreto, uma situação de calamidade, para que ocorra esse saque. Também tem essa situação. Não é mas porque o seu cano da casa estourou, sua casa alagou, que você vai conseguir. Situações graves de alagamento. Constatado, né? Constatado, notório, fato conhecido e notório. A outra hipótese de sacar o fundo de garantia é quando a pessoa se aposenta, ela pode continuar trabalhando, mas ela tem direito a sacar aqueles valores que estavam ali depositados. E a partir desse momento, ela pode todo mês ter o dinheiro dela diretamente transferido para a conta dela. Quando o empregador fizer o recolhimento do fundo de garantia, aquele aposentado já pode sacar aquele valor diretamente. Olha que interessante. Exatamente. E que muitos não conhecem. Exatamente. E outra coisa também que é importante falar, que mesmo o aposentado se aposentando e sacando o fundo de garantia, se ele continua trabalhando para aquela empresa e for mandado embora sem justa causa, a multa dos 40% sobre o FGTS vai ser sobre todos os valores que tinham lá. Não é só os que constam na conta, os sacados também entram neste cálculo. Tanto é que quando você pega, se você já teve curiosidade de pegar o seu extrato do fundo de garantia, tem uma das primeiras informações é saldo para fins rescisórios, que é o valor que consta lá, ou é o cálculo daquele período, porque dentro do extrato pode ter algum saque, mas aquele valor é o de referência para calcular a multa de 40%, né? Outra hipótese dele sacar é quando a conta está inativa por mais de 3 anos. Então, por exemplo, você pediu demissão, você tinha lá o seu fundo de garantia. Quando você pede demissão, você não pode sacar o fundo de garantia. Ele fica paradinho lá. Só que se você ficou 3 anos sem trabalhar, inativo, sem movimentar a conta vinculada do FGTS, você não trabalhou em outro lugar, você, depois desses 3 anos, passado o seu aniversário, você pode ir lá na Caixa e fazer o saque. Leva lá a carteira de trabalho, o número do PIS, a rescisão, de preferência, leva a rescisão contratual desta
conta que você quer fazer o saque e você pode sacar. O meu primeiro notebook eu comprei Assim? assim, sacando uma conta inativa do fundo de garantia. Eu comprei meu primeiro notebook. Olha aí, uma dica, hein? Pois é, gente, às vezes vale a pena. E aí tem os planos dos governos, né? E assim por diante. Então, na época aí do Covid, pôde sacar aí um salário mínimo da conta. Hoje tem o saque aniversário. Eu odeio o saque aniversário. Mas tenho que dizer do fundo do meu coraçãozinho. É péssimo, entendeu? para o trabalhador. É péssimo, porque assim, quando foi divulgado o saque aniversário, não foi feito um esforço para explicar para a população o que era. Doutora Marta, o que houve na realidade é uma diretriz, uma política, Sim. né? Que apenas estava informando um benefício para o empregado. Sem né? informar Sem os as malefícios. gravanas, né? entendeu? As consequências. E aí é que vem o problema. Como porque, é o assim, saque aniversário? Vamos explicar Então, aí. assim, você faz a opção pelo saque aniversário e toda a data do seu aniversário, olha, eu não sei exatamente o valor certinho Sim. que você saca, mas eu acho que até meio salário mínimo, uma coisa assim. Toda a data do seu aniversário, você vai lá e pode fazer um saque da sua conta vinculada. Só que o que acontece para o trabalhador? Ele tem a opção do saque aniversário. Quando ele é dispensado sem justa causa, que teoricamente ele teria acesso a todos os valores lá depositados, incluindo a multa do FGTS de 40%, não. Ele só vai poder levantar o valor dos depósitos. A multa ele não saca. Ele não levanta. Mas Fica ele lá pode. guardadinho. Fica lá guardadinho. Ele vai receber após 2 anos. Após 2 anos. Não é negócio receber o, Eu o não saque acho, aniversário, eu não recomendo. Inclusive, perdão, bati aqui no microfone. Inclusive, para os colegas advogados que eventualmente vierem assistir esse podcast, incluam na sua ficha de entrevista. Fez a opção do saque aniversário, porque aí você também tem a dimensão do quanto de honorários você vai receber sobre aquela ação, porque existem advogados que não cobram sobre os valores do fundo de garantia, existem advogados que cobram sobre os valores do fundo de garantia. Para aqueles que cobram sobre os valores, Vai fazer se bem você diferença. pega uma ação que tem aí 20, 30 mil de fundo de garantia depositado, que o cara fez saque aniversário, mas aí você não vai poder obter nenhum valor sobre a multa, Complica. Então, inclua aí na sua fichinha de entrevista, na sua... não sei como que fazem, assim. Eu tenho uma ficha lá de 3, 4 páginas. Eu também tenho uma essa ficha. pergunta. Na realidade, Entendeu? o saque aniversário ele só é vantajoso para aquele funcionário que está com 1 ano de serviço no Nem máximo, para esse. 2 anos, que aí pode ser por conta de uma emergência para pagar uma dívida. Mas, doutora Irla, nem isso, Tá. porque o valor é tão pequeno Realmente. que não compensa o prejuízo que ele vai ter lá na frente. Eu tenho uma colega que trabalhava comigo no lugar onde eu trabalhava. Ela fez a opção. Quando ela foi mandada embora, primeiro, ela não tinha muito tempo. Quando ela foi mandada embora, ela sacou 400 e poucos reais. Nossa. Entendeu? E aí a pessoa já está contando, né? Que acha que vai receber um valor a mais Entendeu? para poder. E ela ficou em choque. Ela trabalhava num escritório de advocacia, mas ela não sabia dessa questão do saque aniversário. E eu trabalhava junto com ela na época, e eu falava pro povo, falava, gente, presta atenção, não é bem assim, não faça, eu também era registrada na época, não faça a opção pelo saque aniversário, vai prender o seu dinheiro. Não, mas eu vou receber 550 reais agora no meu aniversário, entendeu? Eu vou receber 550 reais. Aí acontece que a menina agora recebeu na saída da empresa 400 e poucos reais de fundo de garantia. Cheia de dívida para pagar, cheia de problema, e só daqui 2 anos ela vai conseguir resgatar o restante dos valores lá. Você não perde os valores. E com uma atualização ridícula. Ridícula. Muito pequena. Exatamente, porque se você pega, vamos supor, você pega 10 mil reais e deixa lá no fundo de garantia, ele vai render 3% ao ano. É menos do que a poupança, que é o menor... Que já não é juros, um bom negócio. que é a menor taxa de correção que a gente tem, que é a poupança.
Então, é menos do que a O poupança. valor integral do FGTS já iria render pouco e ainda mais eles Exatamente. só a multa, né? Exatamente. E aí fica rendendo aquela JAM, né? Que você vê no seu É, extrato do fundo JAM, de garantia, tem o valor lançado e tem crédito JAM, que é aquelas coisinhas É os juros. bem pequenininhas. É os juros exatamente. Tem uns que remuneratórios são fica 8 centavos, né? 9 centavos. Exatamente. Então é bem complicado. Não, meu conselho, não optem pelo saque aniversário. E caso Não tenham é vantagem. optado, voltem na Caixa Econômica e multem. E mude a opção. Mude a opção, porque Muito importante essa dica, né? Que aqui a gente está falando exatamente para não optar, mas aí tem aquelas pessoas que vão pensar, mas e eu que já optei? pode mudar a opção. Então, Tem Só um que tem período um período correto. de carência aí. Você vai ter, de toda forma, um período de carência. Se eventualmente você for mandado embora nesse período de carência, você continua não conseguindo sacar. Sim. Mas se você for hoje lá, desfizer a opção pelo saque aniversário, óbvio que você vai ter mais refúgio aí para cumprir esse período de carência. Sim. Né? Exatamente. Perfeito. Doutora Marta Lopo, especialista em direito do trabalho, uma senhora advogada, nos trazendo mais essa informação muito importante para você que é trabalhador, que tem o seu FGTS e sonha usar o seu FGTS para completar sua casa própria, no momento de doença, ou na sua aposentadoria, ou quando pra fazer uma for viagem. demitido. Não, para fazer viagem não Para existe fazer esse viagem motivo. é quando é mandado embora. Né? para quando for mandado embora. Exatamente. Exatamente. Mas é muito importante essa informação para a população em geral, certo? Muitos advogados desconhecem algumas dessas informações, infelizmente, até porque o nosso direito é muito dinâmico, ele muda muito e você precisa sempre estar se atualizando. Exatamente. Doutora Marta é professora de Direito do Trabalho e, por isso, é uma expert que pode nos trazer essa informação. Ouvintes, caso tenham ficado com alguma dúvida, não fiquem com vergonha, não se encabulem, mandem as suas perguntas para nossas redes sociais, podcast Elas e o Direito, ou apenas Elas e o Direito. Estaremos à disposição sempre para responder, tá, doutora Marta? Quais as suas redes sociais? A minha é marta.lobo.adv, que é a abreviação de advogado, tanto Facebook como Instagram. E também tem o YouTube Marta Lobo na hora do café. Pode me procurar lá, que vocês acham. Programa Procura na hora do imperdível. café. Na hora do café. Programa maravilhoso, onde a doutora Marta repassa diversas informações. E aqui nós só temos a agradecer novamente Muito a presença. obrigada. Me chamem sempre que precisar. Estou sempre à disposição. Estamos sempre chamando. Sim, vamos chamar, bater. A gente que agradece pela Me disponibilidade chama que eu sempre. venho. Tá bom? Gente, Tchau, muitíssimo tchau, obrigada. Então é Nos isso, gente. siga. Muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais, que a doutora Irla já repassou. E aqui a gente encerra mais um podcast Elas e o Direito. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.